Espero que já esteja acontecendo. Então, ainda não consegui programar isso aqui para interagir com vocês ao vivo. Não sei como é que faz. Bom, então, hoje eu vou falar da transição que a gente está vivendo, né, que eu chamo de transição antropológica, né, que não é só uma transição para um modelo melhor, por um paradigma socialista, né? A transição antropológica, ela se refere a uma evolução, né, no desenvolvimento humano, né? É uma questão de salto de qualidade, né, dialético. A gente está vendo aí no Brasil, essa semana, e com o conflito entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, depois que criticou publicamente num programa do YouTube feito por advogados, né? Criticou os militares por estarem envolvidos com o genocídio consequente das atitudes do atual presidente de extrema-direita, e todo o seu descaso com a questão do Covid-19. Sei, estou mexendo uma coisa ali, mas eu não sei o que é. Então, eu queria colocar alguns elementos aqui dessa transição antropológica, né? Na década de 60, um professor canadense chamado Marshall McLuhan publicou um livro que é o Understand Media, que em português chama Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, que é esse livro aqui, né? Esse livro foi muito polêmico na época, mas ainda faz parte da bibliografia da teoria da comunicação, né, social, que alguns equivocadamente chamam de comunicação de massa. Eu já falei sobre isso aqui. É a questão do totalitarismo, né? Esse termo de sociedade de massas, ele está ligado a uma visão totalitária do mundo, né? De controle social e ideológico, de uma padronização e pouca diversidade, né? Nós agora aí estamos com uma possibilidade de controle cada vez maior, né? E chegarmos a uma sociedade de vigilância, né? Mas eu não acredito que isso vá acontecer. O ser humano tem uma vocação libertária, né? De se colocar no mundo com capacidade de escolhas, né? Do que quer da vida. Somos filósofos, amamos, né? Filos, somos amigos da Sófia, né? Da sabedoria, da Sofia, como eu brinco, né? Aqui no Facebook eu tenho uma seção que chama Amantes da Sofia.
onde eu publico filósofos e alguns textos filosóficos meus, né? Não me considero filósofa, não, mas penso, né? O Marshall McLuhan, ele, nesse livro aqui, ele faz uma análise da história das diversas mídias. E basicamente a teoria dele consiste em meios quentes, esses estalos que vocês devem estar ouvindo, não se assusta não, que não está pegando fogo na casa não. É a lareira que está acesa, porque aqui no alto, 1.370 metros de altitude, onde eu moro, está bem frio hoje, sabe? Então, são 2h pouco da tarde, já são quase 3, né? Mas já está bem frio. Então, ele divide os meios de comunicação em quentes e frios. Isso é muito interessante da gente entender. Os meios frios são aqueles que exigem mais da gente, né? Eles podem nos tornar meio apáticos, como a televisão, né, conformatizados, como eu chamei, mas eles exigem de nós uma participação, né? E os meios quentes, como, por exemplo, o telefone ou o rádio, eles focam num órgão, né, sensorial, o ouvido, no caso, né? Então, ele esquenta essa interlocução, né? E isso o que acontece, qual é a consequência disso, né? Você, com o meio quente, você fica quase que hipnotizado. E isso a gente viu com Hitler na Alemanha. Ele usava muito o rádio para se comunicar, né? Para fazer a propaganda de massa, né? A propaganda totalitarista dele. E o Twitter, né? Que ele é um meio também que esquenta, né? E o nosso Nazi aqui gosta muito também de usar o de lá também, do US também, né? Para disseminar o ódio, né? Bom, o que interessa saber desse livro aqui do McLuhan? A questão de que quando nós projetamos um órgão e como tecnologia, né, de comunicação, quando a gente projeta alguma coisa nossa, a gente diminui a capacidade de percepção do nosso órgão. Então, ele vem descrevendo desde a roda, né, como que a roda substituiu o pé, né, e como o pé deixou de ter a utilidade que tinha na antiguidade, né, e vai atrofiando. Então, a nossa preocupação, e ele, durante o livro todo, ele é um livro meio poético, e por isso ele foi tão polêmico, principalmente por causa da famosa frase, o meio é a mensagem, né? Que essa frase é a que criou a maior polêmica na teoria do McLuhan na época, nos anos 60, 70, né? Quando ele diz que o meio é a mensagem, ele está querendo dizer que a mídia, né, condiciona o conteúdo do que se fala, do que se emite, né? Então, a questão de atrofiar o órgão, né, no caso do ouvido, quando você projeta o ouvido no rádio ou no telefone, você está atrofiando a sua capacidade de audição.
e por aí vai. E ele vai descrevendo todas as mídias e enriquece com conteúdos culturais de muitos autores de várias épocas diferentes, porque é a história das mídias, né, dos meios de comunicação, como extensões do homem, né, como projeções nossas. E, ao final, ele chega numa previsão quando ele toca na questão, isso em 1960, que ele escreveu e pensou essas coisas. Ele prevê a convergência de mídias, que é a internet hoje, né? E ele fala da questão da projeção do cérebro, né? Então, quando o ser humano projeta o cérebro no computador, né? Tem aquele livro famoso, Projeto de Cérebro, né? que deu origem a toda essa tecnologia que a gente tem hoje, que é bom ressaltar que no início da cibernética, em grego quer dizer comando, essa palavra, né? O projeto de cérebro, né, a projeção do nosso cérebro no computador, ele partiu de uma descoberta de um russo que trabalhava com Pavlov no instituto, né, no início lá da Revolução Bolchevique, chamado Nokin, que era um aluno do Pavlov e ele que descobriu o feedback, que é a realimentação, né, retroagir, né, é a função do impulso nervoso. Ele era um fisiologista, como Pavlov, né? Então, ele que descobriu o feedback, que é o anel de retorno, né, que chama em fisiologia e na cibernética também, que deu origem aos pilotos automáticos, que é a projeção do feedback, é o piloto automático dos aviões, né? Essas pesquisas todas que eu já falei na outra aula, elas faziam parte do projeto da aeronáutica, que era dinheiro público de vários países e que depois foi vendido, né, doado praticamente para a iniciativa privada sem nenhum ressarcimento aos cientistas, né, que contribuíram nesse projeto imenso que foi na época. E é interessante a gente ressaltar aqui que em 67 os japoneses já tinham descoberto que o tubo de imagem da televisão ele podia tanto emitir como receber a imagem e o áudio através do tubo do fluxo dos elétrons, né? Isso em 67, os japoneses divulgaram essa descoberta da possibilidade de comunicação, né, através do tubo de imagem, ou seja, o emissor do programa, né, um canal de TV, poderia puxar de volta, através do tubo de imagem, a imagem e o som do telespectador. Né? Isso em 67, os japoneses já tinham descoberto isso. E o Brecht, né, lá no início do século passado, já sabia que o rádio também podia receber de volta o som do receptor. Só que não foi interesse das transnacionais socializar essa mídia, né, o rádio, e tornou o rádio unidirecional para fins de controle social. Mas essa tecnologia que a gente tem hoje já estava disponível, só que não havia interesses políticos, né? e econômicos, né? E financeiros
e geopolíticos, né, de não socializar essas mídias. Isso desde 1920, né, já tinha tecnologia disponível para essa socialização. Então, a gente vê aí que demorou bastante tempo para que a gente tivesse a convergência de mídias como a gente tem hoje. Então, é importante lembrar essas questões colocadas pelo Marshall McLuhan na década de 60, e no final desse texto ele questiona o uso da mídia, dessa mídia que a gente tem hoje, né? do perigo que é essa questão do controle, da vigilância, né? E que a gente não caia no vigiar e punir, né? Do sistema panóptico medieval. A gente tem que ter cuidado com essa questão da democracia, né? A questão dos aparelhos de Estado, como que o, o rei absolutista, né, que é essa passagem do feudalismo para o capitalismo, com a ascensão da burguesia ao poder, os reis absolutos, eles se inserem nesse momento dessa transição. E eu falei na aula passada desse livro aqui, que é O Príncipe, né, do Maquiavel. É esse livrinho aqui, entendeu? Que é um cara que descreve esse período do absolutismo, onde se dá a unificação dos feudos e se cria o Estado Nacional como a gente tem hoje, que é burguês. Então, para a gente fechar esse assunto da questão do nacionalismo, né, que eu comecei na aula anterior, os Estados nacionais, eles são consequência do Estado absolutista, do rei absoluto, que é a encarnação do divino, né? E que é essa transição do feudalismo ao capitalismo. Então, nós temos aí, com a questão da vigilância, né? que acabou se constituindo num sistema de segurança nacional, né? é, é, é justificado por isso, né? A vigilância se justifica e se legitima por uma questão de segurança nacional, né? Então, todo esse âmbito, né, que se refere à constituição do Estado burguês, né, do Estado nacional, isso tudo vai sofrer uma transformação, uma mudança, né, profunda, agora com essa transição antropológica, né? Nós vamos precisar de outros paradigmas para podermos evitar a barbárie, né? Então, aquela frase da Rosa Luxemburgo, na época da segunda, da passagem ali da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, ela morreu em 19, né? Então, no final ali da Primeira Guerra Mundial, em 18, ela já estava pressentindo o que seria uma nova guerra, né? A barbárie. Então, ela fala: se nós não construirmos o socialismo, vai ser a barbárie, né? E ela aconteceu e pode voltar a acontecer. Nós tivemos hoje a divulgação, a notícia de que as Forças Armadas brasileiras estão propondo uma nova política de defesa do Brasil,
que modifica o texto da Constituição, né? e, a meu ver, transforma o que é defesa em ataque. E esse texto vai para o Congresso para ser votado. Acho que essa semana ainda ou a próxima. Então, a gente precisa ficar aí atento, porque o que tem por trás é um alinhamento com o imperialismo norte-americano, né? Nós já temos lá um funcionário pago por nós, né? Um general da banda podre. Ele está lá, metido no meio do Pentágono, pago por nós, trabalhando para os Estados Unidos. E soubemos disso essa semana também. Então, eu acho assim que esse realinhamento com os Estados Unidos é muito perigoso no contexto que a gente está vivendo, com esse nazista na presidência. É um sociopata, um genocida. Ele, para provocar uma guerra através do ataque à Venezuela, que provavelmente é isso que tem aí, né? Não custa, né? Envolver o Brasil e a América Latina todo num conflito armado, né? Aonde temos a Rússia e a China do lado da Venezuela. Então, isso não vai dar certo. Isso pode ser apenas uma cortina de fumaça, uma provocação, mais uma ameaça contra a Venezuela por parte do Deep State, né? Mas pode acontecer, né? A gente não sabe do que essa gente maluca é capaz, né? O, essa questão da transição antropológica, ela envolve o indivíduo, né? Ela não é uma transição que a gente possa considerar apenas uma mudança social e cultural. Ela envolve uma disposição pessoal, individual, de cada um de nós. Eu acabei de descobrir, estou aprendendo a lidar com isso, sem nenhuma, sem nenhuma aula, né? Eu estou aprendendo fazendo. Eu acabei de descobrir aonde a pessoa interage comigo. Isso não tinha aqui não, acho que foi o Facebook que configurou aí para mim isso, entendeu? Eu imagino que a gente seja monitorada, porque ele percebe algumas dificuldades minhas, eu já compreendi isso, já comprovei aqui com essa interatividade minha, com esse processo de lives. Essa live já acho que é 26 ou 27 que eu faço, no Enfrentando o Caos Cognitivo dessa série, essa daqui é a 23, né? Mas eu já fiz outras lives testando e também umas outras aí cantando para o coronavírus. Mas então, minha gente, voltando à questão, a gente precisa ficar atenta com o Congresso Nacional, porque eles vão votar o texto bélico, né? E vai transformar o Brasil numa nação pacífica, numa nação subalterna do imperialismo, que vai subimperializar aí, agora sim, realmente vai acontecer o subimperialismo da América Latina. A gente não pode permitir isso, mais essa, né? Ainda mais nesse contexto de transição antropológica que a gente está vivendo, né? E que a gente precisa entender o que é para poder entrar no fluxo, porque senão a gente vai remar contra a maré, né? A gente não é peixe, não, né? A gente é ser humano. Estar em fluxo, né? Isso na prática do yoga, né?
é você estar com os chakras alinhados, harmonizados, como se diz, com o cosmos, né? Eu percebi isso muito jovem. Eu estou querendo falar também disso para vocês aqui, para vocês entenderem melhor o que eu estou chamando de transição antropológica. Quando eu tinha 18 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi um romance-ensaio, que deu origem a mais 7, já são 8 romances-ensaios que eu tenho escrito, e eu publiquei esse livro aqui em 76. Não sei se vai dar para vocês verem. Chama Instante, Vida e Morte. E, eu tinha essa cara aqui na época que eu publiquei o livro. Eu era assim. Então, nesse livro aqui, eu desenvolvo uma narrativa romanceada, autobiográfica, e com cortes sincrônicos de um ensaio filosófico político, que acabou sendo o formato dos meus romances daí em diante. Eu tinha 18 anos quando tive um insight de você, em um momento da sua vida, você viver e morrer ao mesmo tempo. E, e que significado tem isso para cada um de nós, né? Essa questão da dialética, né? Eu já me preocupava com isso aos 18 anos de idade. E nesse livro, eu já falava da mudança, de uma transição antropológica, né? E, e como se daria isso, né? E eu tenho, ah, em termos de forma, né, do livro, da narrativa do livro, eu tenho o final do livro colocado no meio. A vida é a primeira parte, a morte é a segunda parte, e o instante de consciência está no meio da história, no meio da narrativa. Nesse instante, eu reproduzo, eu represento poeticamente o insight que eu tive, que deu origem a esse livro, né? Que é um livro que pensa a cultura, a política, o que estamos fazendo aqui, a nossa relação ética, né? Que é a ética com nós mesmos, com o outro, com o meio ambiente. Eu já tinha toda essa concepção filosófica de vida aos 18 anos de idade. Eu comecei a ler muito cedo e a fazer poesia aos 9, 10 anos de idade, assim que fui alfabetizada. E é verdade que eu li alguns filósofos que eu não deveria ter lido aos 9, 10, 11 anos de idade, como Schopenhauer e Hegel e Nietzsche, mas o Baruch Spinoza me foi muito útil nessa época, que era o que eu mais compreendi ali, que me tocou e me marcou, em termos filosóficos, né, foi Spinoza, que eu chamo Baruch, né? A questão da ética, né? A ética está fora de moda, ninguém mais fala dessa palavra, né? Que há muito tempo a gente não ouve falar na mídia, né? Mas a gente está precisando muito de ética, e a ética é o elemento básico dessa transição antropológica, né? Sem ela, a gente não vai conseguir fazer essa passagem. E isso também diz respeito à política, principalmente, né? A gente precisa muito falar de política. Eu hoje encontrei um texto que eu publiquei aqui no Face, lá do Comitê da Democracia, pela Democracia de Nova Friburgo. Encontrei, estava lá destacado, acho que foi o Facebook que fez isso, e eu compartilhei, ele está aqui no meu perfil outra vez. Foi uma edição que eu fiz de uns textos meus, de abril do ano passado, de 19, e ali tem muito conteúdo disso que eu falei aqui hoje. É mais ou menos por aí a questão. É socialismo ou barbárie, né?
aquela frase da Rosa Luxemburgo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês hoje é isso. O perigo que a gente está vivendo com esse nazista na presidência e todos que estão com ele ali, porque aquilo é um bloco histórico, né? Eu já expliquei o que é isso aqui nas aulas anteriores. Nós vamos precisar superar esse bloco histórico para nos sintonizarmos com o fluxo internacional que já está acontecendo, essa mudança. Não está muito visível para a maioria, mas eu já percebi desde março. Quando eu comecei a fazer essas lives aqui, aconteceu a pandemia, a notícia da pandemia, no mês de março, nós subimos aqui, e eu comecei essa série em fevereiro, né? Eu já estava pressentindo alguma coisa, provavelmente. E aí eu fui pesquisar e descobri que o negócio começou em Wuhan, depois dos jogos militares dos norte-americanos lá em Wuhan, né? E na semana seguinte apareceu o primeiro caso do Covid-19. Isso é muito sério, né? Conhecendo como eu conheço os trabalhos da CIA pelo mundo afora, desde que eu era criança, que eu acompanho a gente não tem mais nem adjetivo para chamar isso, né? A misantropia, pode ser por aí. A misantropia. Essa gente odeia o ser humano. Nem parece humano, né? Espera aí que entrou um Messenger aqui na minha frente, deixa eu tirar. Tudo bem que eu hoje não anunciei a live realmente. Eu entrei, né? E vamos lá no fluxo. Eu estou em fluxo, né? Eu tenho assim uma prática espiritual com yoga desde 17 anos de idade, que eu me aproximei da Hatha Yoga. E tirar o Messenger daqui outra vez, a pessoa está botando um monte de coisa. A transição antropológica, ela está no ápice, né? Porque nós estamos sempre evoluindo, né, o ser humano. Nós tínhamos, durante esse período de civilização, né, período civilizatório que nós aqui nos inserimos, da civilização greco-latina, né, e que é de origem celta, né, e que ocupou esse processo todo civilizatório a Europa, desde os Pirineus até Caxemira, na Índia, né? Essa região toda era ocupada por celtas que foram dominados pelo Império Romano, né? Grande parte da cultura foi assimilada e a maior parte afundou no inconsciente, que é o inconsciente coletivo dos ingleses, dos belgas, dos irlandeses, dos norte-americanos, dos escotes. Essa gente toda aí, né, é descendente de celta, né? Alguns espanhóis são descendentes de celta, os gauleses, França, né, também são tribos celtas. Então, essa região toda da Europa que colonizou aqui as Américas, né, somos todos descendentes de celtas, né? Então, o nosso processo civilizatório, né, ele tem aí uma continuidade e algumas descontinuidades, mas de qualquer maneira, como o processo é dialético, né, como tudo nesse planeta,
Quem pensa que o dualismo prevalece está equivocado. Isso aí é maniqueísmo, né? Maniqueu. A verdade do planeta, né, é a dialética. É ela quem faz as coisas acontecerem ou não. Então, a gente precisa entender também o que é isso, né? E a partir do processo de globalização, os vários processos civilizatórios se encontraram. Então, nós temos aí choques culturais, né, acontecendo, profundos, né? E nós vamos ter que superar isso justamente com o reconhecimento do que temos em comum, né? Somos todos seres humanos. E isso precisa ser o paradigma principal desse momento, que é o ápice dessa transição, né, chamada globalização. Eu gosto muito de uma palavra antiga, que tem uma origem política, que é a internacional. Então, eu acho que a internacional está na ordem do dia. Ela nunca esteve tão atual e possível como agora. A gente pode até cantar o hino da internacional. É verdade, eu acredito nisso. Nós vamos sair dessa encrenca juntos. Deixa eu tirar outra vez o Messenger daqui. Então, vamos meditar a respeito disso. Eu vou voltar a falar da transição antropológica. Eu hoje apenas dei aqui o panorama geral da coisa. E eu espero que vocês interajam comigo. Eu vou pedir mais uma vez. Agora que eu descobri ali, então, onde é que fica. Ai, meu santo, deixa eu tirar esse Messenger daqui outra vez. Eu agora descobri onde é que interage ali, então eu posso até falar com vocês. Olha, o Cosmo da Silva está aqui presente me acompanhando. Então, minha gente, eu espero que vocês agora, mais uma vez o Messenger, hoje está, o negócio está movimentado aqui. Eu ainda vou aprender a tirar esse Messenger daqui da frente. Eu preciso aprender a programar essas lives para a gente poder ter uma dinâmica melhor, né? Se é que eu vou continuar fazendo, porque eu não vou ficar falando para as paredes aqui, né? Mais uma vez o Messenger. Então tá, minha gente, tá ficando chato. Eu vou desligar e a gente volta a falar do assunto, tá bom? Boa tarde a todos, comentem, né? Comentem. Eu vou ver se esse mês eu compro um celular e eu vou lá para o meu canal, sabe? Porque eu não consegui entrar com essas lives no YouTube, porque fica pedindo o número do celular e eu não tenho. O meu celular morreu, coitadinho. Então tá, um beijo. E eu volto a falar do assunto. Comentem, não deixem de comentar e perguntar para a gente ter um diálogo, né? Interatividade, minha gente. Beijo.